quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Eu quero expor para os irmãos essa porção das Escrituras, Colossenses 3, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. A palavra de Deus, ela nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos, no começo do ano, muitos de nós traçamos aqueles objetivos, aquelas resoluções sobre aquilo que a gente quer realizar durante o ano, e é verdade que às vezes a gente se frustra tanto no ano anterior, que a gente acaba entrando no novo ano sem traçar objetivos, sem fazer nenhuma resolução, porque sabe que boa parte dessas coisas a gente não vai fazer mesmo, a gente não vai conseguir realizar. E isso acontece, queridos, porque boa parte das nossas resoluções, boa parte dos nossos objetivos de começo de ano, tratam-se apenas de coisas temporais, de coisas terrenas. E eu não estou falando de coisas necessariamente pecaminosas, não. As coisas que nós traçamos como objetivos, como resoluções, eu quero crer que você não traça objetivos e resoluções pecaminosas. Eu quero crer que não. No entanto, boa parte das nossas resoluções e dos nossos objetivos tratam-se a respeito da realidade terrena. E na noite de hoje eu quero te convidar para começar a traçar objetivos, a buscar a realidade celestial para a sua vida, para as suas resoluções, para os seus objetivos de começo de ano. Mesmo que esses objetivos, essas resoluções que a gente traça no começo do ano não sejam pecaminosos, pouca ou quase nenhuma delas tratam-se a respeito da realidade celestial. E a única forma, queridos, da gente conseguir cumprir satisfatoriamente essas resoluções, esses objetivos, é se a gente basear os nossos objetivos e resoluções na realidade dos céus. Se nós basearmos os nossos objetivos de começo de ano na realidade celestial, aí eu acredito que nós temos uma maior possibilidade de colocarmos esses objetivos, essas resoluções em prática. Mas mesmo assim, apenas basear os nossos objetivos na realidade celestial não é suficiente, porque toda realização começa na nossa mente, e se nós não tivermos uma mentalidade celestial, nós não vamos ser tomados da realidade dos céus. E essa realidade celestial só vai tomar conta da nossa vida, da nossa existência, do ano de 2014, se nós buscarmos uma mentalidade, um pensamento, um coração celestial. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, da carta de Paulo aos Colossenses, a gente descobre que essa carta, ela é conhecida como uma das cartas da prisão de Paulo. Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele estava preso por pregar o Evangelho, e ele escreve para uma igreja que ele mesmo não conhecia. Ele não conhecia a igreja de Colossos, porque ela tinha sido plantada por um homem chamado Epáfras, que muito provavelmente se converteu numa pregação de Paulo em Éfeso. E quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para uma igreja que ficava numa cidade que tinha sido uma cidade muito rica, muito próspera,
No entanto, uma mudança da rota comercial desviou, uma mudança no trajeto comercial desviou a rota daquela cidade, e aquela cidade começou a empobrecer, começou a sair de evidência, e cada vez mais a cidade de Colossos perdia a sua importância, e a igreja havia sido plantada nesse período, nessa realidade de declínio, onde as pessoas estavam completamente preocupadas com o que ia acontecer no dia de amanhã com a cidade, se a cidade ia conseguir subsistir, o seu sustento ia ser levantado. A igreja, queridos, a igreja de Colossos, ela tinha uma quantidade significativa de judeus convertidos ao cristianismo, mas que, no entanto, eles continuavam a manter os seus costumes religiosos de rígido cumprimento da lei, da guarda do sábado e das restrições alimentares. Quando a gente estava vindo da nossa viagem para cá, depois da gente esperar muito tempo no aeroporto para poder levantar voo, o comandante, o capitão do voo falou assim: olha gente, eu não vou poder decolar agora porque uma das passageiras, por motivação religiosa, pediu para desembarcar. E a gente descobriu que essa moça era uma judia. Eu até pensei que ela fosse adventista, e daí, se ela fosse adventista, eu ia lá, me apresentava como pastor e falava: minha filha, pelo amor de Deus, isso aí já era, vamos decolar, vamos tocar a nossa viagem, porque senão ninguém merece. E o argumento dela era que ela não podia viajar durante o sábado, e com o atraso do voo, ela ia acabar estando em viagem no pôr do sol de sexta-feira, o que não é permitido para os judeus. Isso por conta da guarda do sábado. Queridos, a igreja de Colossos, ela era tomada por essa realidade, onde não podia trabalhar, onde não podia viajar, onde não podia, a máxima distância que eles poderiam percorrer era uma distância da casa deles até a sinagoga, para eles poderem adorar, e eles trouxeram isso para o cristianismo. No entanto, queridos, a igreja não era formada apenas de judeus convertidos, mas também era formada de gentios que haviam recebido a palavra, mas que, influenciados pela filosofia grega, eles acabaram entendendo alguns princípios básicos do cristianismo de forma muito errada, inclusive duvidando da perfeita divindade de Cristo. Para aquelas pessoas, Cristo, Jesus, era um Deus menor. Na filosofia grega ou na religião grega era um demiurgo, um Deus que era menor do que os outros deuses e que tinha andado pela terra para construir uma coisa ou outra. E na igreja de Colossos eles eram completamente contaminados, a sua expressão religiosa, a sua expressão de piedade era completamente contaminada por essa realidade do judaísmo e por essa realidade do paganismo. E Epáfras, aquele que plantou aquela igreja, espantado com essa realidade toda, procura o apóstolo Paulo pedindo ajuda, e é assim que a carta aos Colossenses foi escrita. Se por um lado os judeus queriam que os gentios cumprissem a lei, a guarda de dias, as restrições alimentares, os gentios queriam que os judeus alcançassem uma perspectiva mística, nada cristológica da fé, ignorando até às vezes a pessoa de Cristo. No entanto, queridos, o apóstolo Paulo escreve para aqueles crentes que nenhuma dessas ideias, nem a dos judeus, nem a dos gentios, poderia ser considerado como cristianismo. As duas expressões religiosas consideravam apenas a realidade terrena, e Paulo os desafia a buscarem a realidade celestial, a buscar uma mente celestial, a buscar um coração celestial. E nesse desafio, queridos, Paulo nos desafia como igreja a buscarmos a realidade celestial. No entanto, queridos, buscar essa realidade dos céus não é uma coisa fácil para nós, e é exatamente por isso que o apóstolo Paulo vira, e por não ser fácil, o apóstolo Paulo vem para nós e diz assim: buscai as coisas do alto. Busque as coisas do alto, porque nós normalmente queremos buscar as coisas da terra.
Nós não queremos buscar a realidade celestial, mas nós queremos buscar a realidade terrena. Busca uma mentalidade celestial, um coração celestial. Mas pastor, o que é essa realidade celestial? O que é buscar essa realidade celestial? Em primeiro lugar, queridos, o apóstolo Paulo ele nos ensina que buscar essa realidade celestial é um exercício diário. Um exercício diário. O apóstolo Paulo diz no versículo 1: se fostes ressuscitados. No versículo 3 ele coloca uma outra realidade: porque morrestes. E no versículo 4, no versículo 3 ainda, ele fala assim: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Queridos, essa o que o apóstolo Paulo expõe nessas três frases, ou nessas três realidades: se fostes ressuscitados, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo expõe para nós a realidade da nossa vida. Nós estamos espiritualmente unidos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. A nossa vida está escondida em Cristo. Isso é uma realidade, é um fato. Nós estamos inseparavelmente unidos com Jesus e em Jesus. O comentário da Bíblia de Genebra nos diz assim: o caminho para a maturidade, ou seja, o caminho para a realidade celestial, consiste em compreender e viver com base na morte e na ressurreição do crente com Cristo. Nós morremos, queridos, com Cristo para o pecado, e nós ressuscitamos em Cristo, e a nova vida está escondida em Cristo. Esses três fatos são inegociáveis. Essa é uma realidade sobre nós. Ninguém precisa buscar essas coisas. Todos os seus esforços serão em vão para tentar ressuscitar com Cristo através das suas forças. Todos os seus esforços serão em vão para tentar morrer com Cristo para o pecado através das suas próprias forças, e todos os seus esforços para obter uma nova vida vão ser em vão através das suas forças. É Jesus quem nos dá isso, é Jesus quem conquistou isso para nós. Então a gente não precisa buscar a ressurreição, a gente não precisa buscar morrer para o pecado, a gente não precisa buscar a nova vida em Cristo. Essas coisas Deus já nos deu, Jesus já conquistou para nós. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo não fala para a gente buscar isso. Mas então, se isso é um fato, se a ressurreição, a morte, a nova vida é um fato na nossa vida, o apóstolo Paulo vem para nós e nos diz: buscar então as coisas do alto. O que nós temos que buscar são as coisas lá do alto. O que nós temos que pensar são as coisas lá do alto. Mas esse é um exercício diário, queridos. Ao contrário da ressurreição, ao contrário da morte por pecado, ao contrário da nova vida escondida em Cristo, porque essas coisas estão garantidas. Jesus garantiu essas coisas para nós através da sua morte e ressurreição. Isso já é uma realidade. O que nós precisamos buscar é a realidade celestial. Isso nós não temos. A ressurreição nós temos, a morte nós temos, a nova vida nós temos, mas a realidade, a mentalidade celestial nós não temos. A nossa mente é completamente terrena, é completamente temporal, tomada pelas coisas aqui da terra. A nossa disposição está naturalmente na terra. Os nossos pensamentos estão naturalmente na terra. A nossa vontade, os nossos desejos estão na terra. Nossas preocupações, nossos projetos, nossos objetivos estão na terra. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo vem e fala para nós buscarmos as coisas do céu. É justamente por isso que nós precisamos pensar nas coisas do céu, porque nós normalmente só pensamos nas coisas aqui da terra. Os cristãos, queridos, participam espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo no momento que se convertem e são vivificados. E agora nós estamos vivos para podermos compreender essa realidade dos céus, para podermos compreender a realidade celestial.
A morte para o pecado, a ressurreição para a nova vida, nós já temos em Cristo. O que nós não temos é a mentalidade celestial. No entanto, se nós já temos a nova vida em Cristo, então nós podemos e devemos buscar as coisas celestiais. E essa é uma busca diária, uma busca por uma disposição que aponta para o céu, que aponta para o alto. Toda a disposição do cristão precisa apontar para o céu. Buscar a realidade celestial é um exercício diário, queridos. Precisa ser um exercício diário. Mas também buscar a realidade celestial é, em segundo lugar, mortificar as preocupações, os desejos e as religiosidades terrenas. Buscar a realidade celestial é mortificar as preocupações, os desejos e as religiosidades terrenas. Eu falei antes que nós naturalmente pensamos nas coisas aqui da terra. Normalmente as nossas preocupações, os nossos desejos, a nossa religiosidade está completamente contaminada, às vezes dominada pelas coisas aqui da terra. No entanto, o apóstolo Paulo nos diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. No versículo 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Queridos, quando o apóstolo Paulo nos desafia, pensai, ele está dizendo que toda a nossa mente, toda a nossa disposição interior precisa estar na realidade dos céus. Toda a nossa mente, toda a nossa disposição, não apenas uma parte, mas toda a nossa mente, toda a nossa disposição precisa estar nas coisas do alto. Queridos, céu e terra são completamente opostos entre si, eles são contrários. É impossível conseguir buscar as duas realidades ao mesmo tempo. Essas duas realidades não podem ser alcançadas juntas. Ou você busca a realidade dos céus, ou você busca a realidade da terra. Mas não é só isso, queridos. Quando nós nos afeiçoamos por um, nós deixamos de nos afeiçoar por outro. Nós passamos a desprezar o outro. Se nós nos afeiçoamos pela realidade terrena, pela mente terrena, então a nossa afeição pela realidade celestial vai diminuir. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós nos afeiçoamos pela realidade dos céus, então a realidade da terra, a nossa afeição pelas coisas da terra vão diminuir também. Vai diminuir também. Nós precisamos pensar na realidade dos céus, porque só assim a gente vai conseguir combater a nossa mentalidade terrena. Se a gente se afeiçoa pela mentalidade do céu, isso vai diminuir a nossa afeição pela mentalidade da terra. Seus pensamentos vão começar a ser tomados pela realidade celestial. Você vai pensar muito mais na eternidade do que nas coisas temporais. Você vai lutar contra os seus pecados com mais valentia. Seus desejos estarão vinculados muito mais com a eternidade do que com as coisas da terra. Mas se você se afeiçoar pela mentalidade da terra, isso vai diminuir a sua afeição pela realidade celestial. E assim, queridos, é assim que um cristão passa a ser completamente dominado por pensamentos egoístas, por pensamentos carnais, por pensamentos pecaminosos, porque deixou de se afeiçoar pela realidade dos céus, e tudo que ele pensa é na realidade terrena. É na mente que nós começamos a perder a nossa batalha contra o pecado, não na falta de disciplina. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses é que a batalha contra o pecado começa na nossa mente e não na falta de disciplina. Os judeus de Colossos não conseguem vencer os seus desejos porque não tem uma
uma mentalidade celestial, não porque eles deixam escapar algum alimento impuro, não porque eles deixam de guardar o sábado, mas porque eles não têm a mentalidade dos céus, mas a mentalidade, a religiosidade da terra. Os gentios de Colossos não conseguem vencer os seus desejos porque não têm uma mentalidade celestial, não porque eles falham no conhecimento de alguma revelação específica. Queridos, quando nós não conseguimos vencer os nossos desejos, é porque a nossa mentalidade foi tomada pela realidade terrena. É por isso que nós temos que buscar as coisas do alto, é por isso que nós precisamos pensar nas coisas celestes. Mas pastor, assim a gente não corre o risco de ficar com a cabeça nas nuvens? Se a gente só pensar no céu, a gente para de se preocupar com as coisas aqui da terra. É exatamente isso, queridos. É exatamente isso. Quando a gente pensa no céu, a gente deixa de se preocupar com as coisas da terra. Ah, pastor, mas aí a gente não vai começar a ignorar as preocupações terrenas? Não, de forma nenhuma. Nós não vamos ignorar as preocupações terrenas. Nós vamos anular, nós vamos mortificar as nossas preocupações da terra. Queridos, nós estamos mortos. Qual é a preocupação que um morto precisa ter? Nenhuma. Queridos, nós vivemos uma nova vida, uma vida que está garantida em Jesus, não em nós, não nas nossas benfeitorias, nas nossas boas ações, mas uma nova vida garantida em Jesus. Então qual é a preocupação que nós precisamos ter? O versículo 1 diz que Jesus vive assentado à direita de Deus. Isso revela a posição de exaltação que Cristo ocupa. E essa posição faz de Jesus, queridos, a fonte de bênçãos para o seu povo. Queridos, se nós temos Jesus assentado à direita de Deus como fonte de bênçãos para nós, que preocupações nós precisamos ter? Que preocupações precisam tomar conta da nossa mente, do nosso coração? Mas pastor, um pouco de preocupação é sempre bom manter. Não é, queridos, não é. Quando nós nos preocupamos, nós acabamos por ignorar a realidade celestial. Nossos pensamentos são tomados pelas coisas da terra por causa das nossas preocupações. Mas não são apenas os nossos desejos e as nossas preocupações. A nossa religiosidade precisa ser tomada pela realidade celestial. Queridos, a expressão da nossa piedade, do nosso amor por Deus, não pode ser moldada por aquilo que os homens esperam de nós. A nossa piedade, a nossa fé, o nosso amor por Deus precisa ser moldado por aquilo que o céu espera de nós, não por aquilo que os homens esperam de nós. O nosso grande problema, irmãos, é que nós queremos que a nossa fé, a nossa piedade seja agradável para outras pessoas, e isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Presta bem atenção, nós vivemos a nossa fé baseados na realidade celestial, querendo agradar os homens aqui da terra. Isso é impossível, é completamente incoerente, queridos. E nós, muitas vezes, nós deixamos de pregar o Evangelho por causa disso, porque nós temos medo de ofender alguém, porque nós não queremos causar nenhum desconforto na pessoa em que nós convivemos. Queridos, a realidade celestial vai causar um completo desconforto na realidade terrena. A realidade celestial causa um completo desconforto na minha realidade terrena, na sua realidade terrena. Por que a gente quer poupar os outros desse desconforto? A realidade celestial é muito melhor que a realidade terrena. A realidade, a mentalidade dos céus é muito melhor que a mentalidade da terra. Por que a gente gostaria de poupar os outros desse desconforto? A realidade dos céus vai causar desconforto. E por isso, queridos, quando nós buscamos essa realidade celestial, e nós fazemos isso diariamente,
nós mortificamos os nossos desejos, nós mortificamos, anulamos as nossas preocupações e mortificamos também a nossa religiosidade terrena. Mas em terceiro lugar, queridos, buscar a realidade celestial é a consciência da eternidade. A consciência da eternidade. Buscar a realidade celestial é a consciência da eternidade. Um dos livros mais conhecidos no cristianismo chama-se O Peregrino, que é escrito por um homem chamado John Bunyan. Eu não sei falar direito o nome dele, se a Su depois quiser me ensinar, mas eu acho que é alguma coisa assim, John Bunyan. É um clássico da literatura cristã, chama O Peregrino. Se você ainda não leu, você precisa ler. Você vai ser muito abençoado com essa leitura. O livro trata, eu não vou contar o final não, ainda que o final seja bastante previsível. O livro trata da história de um homem na sua caminhada até o lar celestial. E diante de várias aventuras, diante de várias dificuldades, o peregrino chega então à pátria que está nos céus. Esse livro, queridos, retrata a vida de todos nós. Retrata a nossa realidade. Nós somos o peregrino. Nós não somos dessa terra. Nós não estamos vinculados a esse mundo. O nosso lugar é no céu. O nosso lugar é com o Pai. É como se nós estivéssemos em um lugar horrível, longe de casa, passando por terríveis perigos, por necessidades tremendas. E em situações assim, queridos, nosso pensamento estaria o tempo todo em casa. Nós não conseguiríamos desvincular o nosso pensamento de casa. Lá em casa é que era bom. Lá nós tínhamos tudo do bom e do melhor. Quando nós que somos peregrinos na terra, buscamos a realidade celestial, queridos, nós não estamos pensando numa coisa de outro mundo. É de outro mundo, mas nós não estamos pensando em algo completamente alheio a nós, porque nós estamos pensando em casa, nós estamos pensando nos braços do Pai. Não é algo completamente alheio a nós. É como se fôssemos estrangeiros numa terra estranha. O tempo todo nós pensaríamos em casa. Nós somos peregrinos nessa terra, queridos. Nós estamos a caminho do lar celestial. Nós estamos longe de casa. Mas buscar a realidade celestial nos faz manter a consciência da nossa peregrinação. Buscar a realidade celestial nos faz manter a consciência de que nós ainda não chegamos em casa. Eu estava escutando o diácono Guilherme falando que ele levou 5 horas e meia de Itapoá até Araucária. Itapoá é na divisa de Paraná com Santa Catarina, é mais ou menos isso, né, gente? 5 horas e meia é um trajeto que leva 1 hora e meia, mais ou menos, né? Teve uma vez que o meu cunhado levou 7 horas de Camboriú, mais ou menos, até Curitiba. E eu fico pensando que quando a gente passa por uma realidade como essa, tudo que a gente pensa é chegar em casa. Eu quero chegar em casa, tomar banho, eu quero descansar, eu quero chegar em casa. Queridos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo. A nossa pátria é nos céus. O nosso lugar é com o Pai. E nós ainda não estamos lá. Se nós ainda não estamos lá, a nossa mentalidade precisa ser tomada da realidade dos céus, para que a gente desenvolva essa consciência da eternidade. Muito mais do que desenvolver a consciência de que nós ainda não chegamos em casa, muito mais que isso, buscar a realidade celestial nos faz manter a consciência de que a nossa peregrinação um dia vai chegar ao fim, a nossa jornada vai terminar e nós estaremos com o Pai, nós finalmente estaremos em casa. Buscar a realidade celestial é isso, queridos.
O apóstolo Paulo expressa isso no versículo 3, dizendo assim: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E no versículo 4 ele fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos, a nossa vida está em Deus. Ele é a fonte da vida, Ele é a garantia da vida. É verdade que essa realidade plena da nova vida ainda não está inteiramente revelada, mas mesmo assim ela já está garantida. Foi Deus quem nos deu, foi Cristo quem conquistou, e por isso ninguém pode tirar de nós, nem anjos, nem homens, nem poderes, nem principados. A nova vida, a vida eterna foi conquistada por Cristo, não por mim, não por você, mas por Jesus. E se ela foi conquistada por Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, ninguém pode tirar de nós. Buscar a realidade celestial nos ajuda a lembrar que os nossos esforços não nos levaram a essa condição, mas foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos levou a essa condição, porque como um imã Ele nos mantém grudados nos céus. A vida oculta em Deus é como uma semente que foi plantada, mas que ainda não germinou, que ainda não se manifestou, mas que vai se manifestar, porque o próprio Deus é a garantia. Concluindo, queridos, buscar a realidade celestial não é algo natural para nós, e é por isso que nós precisamos desse exercício diário. Nós não pensamos naturalmente nas coisas do alto, então nós precisamos praticar isso diariamente, buscar as coisas do céu, pensar nas coisas do céu. Buscar a realidade celestial é mortificar os nossos desejos terrenos, é ignorar, é anular as nossas preocupações terrenas. Buscar a realidade celestial é mortificar a falsa religiosidade terrena. E buscar a realidade dos céus é manter a nossa consciência na garantia da eternidade. Deus, o dono da vida, o doador da vida, é a nossa garantia. Agora, queridos, será que o nosso novo ano não deve ser moldado mais pela realidade celestial do que pela realidade da terra? Será que não é hora de pararmos de pensarmos apenas no temporal e pensarmos na eternidade, pensarmos muito mais naquilo que é eterno? Será que não é hora de buscarmos mais a realidade dos céus na nossa vida? Será que não é a hora da realidade dos céus tomar conta mais ainda da nossa igreja? Será que não é o momento de você clamar, buscar as coisas do alto na sua realidade de trabalho? Será que não está no momento da gente começar a planejar, a projetar o nosso ano, a sonhar o nosso ano, mais baseado nas coisas do céu do que nas coisas da terra? Será que não é o tempo da realidade dos céus invadir a nossa realidade terrena? Será que não chegou o tempo de pensarmos mais no alto do que nas coisas da terra? Queridos, que os nossos objetivos, que os nossos pensamentos, que os nossos projetos, que as nossas resoluções e as nossas realizações, não apenas nesse ano, mas todos os anos, possam ser tomados pela realidade dos céus. E que Deus, queridos, nos abençoe nessa caminhada.